Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe o presbítero Vandinho, o grupo de louvor. Como é bom, irmãos, podermos estar na presença do Senhor e os irmãos poderão ouvir a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite. Deus já falou conosco, viu, irmãos? Desde a saudação do Vandinho, tudo que o Vandinho falou, tudo que cantamos aqui, os irmãos vão poder perceber naquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração nesta noite. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, livro Ezequiel, profeta Ezequiel no capítulo 36. Os irmãos podem ficar assim mesmo assentados como estão. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. Eu vou estar lendo o versículo 9 e o versículo 11, mas quero frisar bem, é o que está no versículo 11. Quando o versículo diz que o Senhor fará melhor do que antes. Ezequiel 36, versículo 9, diz assim: porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, toda. As cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Fá-los-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora. E sabereis que eu sou o Senhor, melhor do que antes. O povo de Israel, irmãos, por desobediência, por negligência, por comodismo, pecou, fez o que era mal perante o Senhor e foram levados cativos. Mas o Senhor, Ele tem planos, propósitos, uma aliança com aqueles que Ele comprou com o seu sangue, com aqueles que Ele escolheu, separou para si. E o povo foi levado cativo. Foi motivo de zombaria. O inimigo dizer, bem feito. Se você olhar no capítulo 36 mesmo, no versículo 2, diz isso a palavra. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito. O próximo versículo fala sobre eles estarem sendo enxovalhados, escarnecidos, zombados, porque foram levados cativos. Foram motivos de chacota, porque pecaram, porque fizeram o que era mal perante o Senhor, e por isso foram levados para o cativeiro. Mas havia essa promessa sobre o povo de Israel: vou trazê-los de volta, e eu vou tratar vocês ainda melhor do que antes. E é incrível, irmãos, como que para os religiosos, para os formalistas, para os hipócritas, para os que caem, não tem mais jeito. É triste, né, irmãos? Às vezes você trabalha com alguém e ora, e luta, e busca para evangelizar e levar o evangelho para esta pessoa, e essa pessoa às vezes vive em todo tipo de pecado, de coisas horríveis, e você chora, e você clama, e você busca, e você o alcança, e Deus o liberta, e salva, e traz para a presença de Deus. E às vezes quando no meio de nós, no meio de vós, comete algum pecado, erra, peca, muitas vezes os abandonamos, zombamos, e às vezes nem cremos que ele pode ser restaurado de novo. Já observaram isso? Que isso? Mas como que ele comete uma coisa dessa? Como que ele cai numa situação dessa? Não é assim, irmãos, que acontece? E aqueles que não acreditam, irmãos, numa restauração completa, de que o Senhor pode fazer e faz, é um hipócrita, é um religioso, é um que vive na formalidade, numa religiosidade, mas não conhece o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós cantamos aqui nesta noite. Porque tudo que nós cantamos, irmãos, é a palavra de Deus cantada. Não é assim que a gente aprende? Os louvores, irmãos, é nós cantando e declarando aquilo que nós cremos e que Deus ministra sobre as nossas vidas. Como eu disse,
o Senhor já ministrou no meu coração durante esses cânticos, desde o início do culto, desde a saudação. E como é maravilhoso, irmãos, nós cremos que o Senhor, Ele restaura, Ele age. E a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 37, versículo 23 e 24, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, prestar atenção em tudo que nós cantamos, o Senhor, Ele firma os passos do homem bom, e se cair, não ficará prostrado. Nós somos passíveis de quedas, irmãos, de fraquezas, de falhas. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em pé, veja para que não caia. E nós precisamos, irmãos, compreender estas coisas e entender o amor e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Ele restaura e Ele levanta. No livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 8, diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, minha irmã, como andam os seus tombos, ou quem sabe se você está em queda, como está o seu coração. Você que está me ouvindo pela internet, eu não sei como está o seu coração, sua vida, quem sabe se achando perdido, abandonado, afastado, triste, achando que não tem recurso mais. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, é que bênçãos maiores do que aquelas que você acha que perdeu, podem ser restauradas e multiplicadas na vida daqueles que erraram, caíram, mas que estão sendo restaurados pelo amor e pelo poder de Deus. O Senhor pode fazer, meu irmão, minha irmã, melhor do que antes, na sua vida, melhor do que antes. Esta é a palavra de Deus para nós. E o que havia de melhor, irmãos, antes, para o povo de Israel, aquele que foi liberto do êxodo, e a promessa de Deus que eles iam ocupar uma nova terra, terra fértil, terra que mana leite e mel. O povo de Israel desfrutava de maravilhas, irmãos, bondade, poder de Deus. Mas eles se acomodaram nas suas religiosidades, conformismo, pecaram, desobedeceram, e por isso foram levados cativos. Mas o Senhor não desiste dos seus. E por isso Ele usa o profeta e Ele declara isso: eu vou restaurar. Ó monte de Israel, eu vou fazer. E Ele até diz em alguns momentos, não é porque vocês são bons, porque são os melhores, não. É porque eu os amo, eu os amei e eu decidi. E é por amor a mim mesmo, diz o Senhor. Mas o Senhor pode fazer melhor, irmãos. E antes o povo de Israel era leite e mel, irmãos. E aí foram para o cativeiro. E eu e você, meu irmão, minha irmã, quem sabe alguém aqui nesta noite? Quantos que às vezes olham para trás, né? Quem sabe você olha para trás e você consegue contemplar e dizer, puxa vida, antes eu tinha uma grande alegria, certeza de paz, de perdão, eu desfrutava dessa certeza e do perdão de Deus sobre a minha vida. Quem sabe você usa essas expressões para dizer que era antes. Puxa, como que eu desfrutava deste perdão, desta graça, do amor. Como que eu conquistava repetidas vitórias sobre o pecado, sobre as tentações. E aí eu me alegrava, me rejubilava na presença do Senhor. Sentia deleite, prazer, alegria na oração, na palavra de Deus. Ah, como antes eu me alegrava com a palavra, meu coração ardia. Sentia a presença do Senhor. Éramos abundantes, zelosos no serviço do Senhor. A alegria do Senhor era a nossa força. Irmãos, nós lemos na palavra de Deus que nós precisamos andar nos primeiros passos de Davi. Voltarmos, irmãos, ao primeiro amor. No livro das Crônicas, no capítulo 17, versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns. Prestaram atenção nesse versículo? O rei Josafá, um rei que reinou e fez o que era bom perante o Senhor. Trouxe restauração, trouxe bênção, adoração, louvor. Fez o povo voltar à palavra de Deus. Mas é interessante a expressão, o Senhor foi com Josafá, que andou nos primeiros passos de Davi. Os irmãos lembram dos primeiros passos de Davi? Esse menino chamado pelo Senhor, conhecido como homem segundo o coração de Deus,
Mas houve um segundo passo de Davi. E é interessante que no versículo 5 do livro dos Reis, capítulo 15, diz assim: porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o Heteu. Interessante isso, né? Josafá andou nos primeiros passos, porque o segundo foi pecado e queda de Davi. Mas Davi teve um terceiro passo. E aí diz a palavra de Deus no livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 28, que morreu Davi em ditosa velhice, cheios de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Melhor do que antes. E o Senhor nos convida, irmãos, e somos exortados, como está lá em Apocalipse, e eu já disse aqui: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nós já falamos sobre este texto aqui. O voltar à prática das primeiras obras e lembrar de onde caiu, irmãos, não era pecado. O povo de Deus lá em Apocalipse eram crentes fiéis, temiam, desviavam do mal, eram até contra os falsos. Mas a queda deles foi o esfriamento no amor a Deus. Lembra-te onde caíste, ou seja, o teu amor esfriou. Volta. Volta a me amar. Volta a me buscar. Volte a andar na minha presença. Irmãos, nós podemos, irmãos, desfrutar de algo ainda melhor. O Senhor, Ele vai cumprir, irmãos, as suas promessas, se eu e você continuarmos andando, e devemos fazê-lo, andar mais íntimos com o Senhor. O Senhor nos convida a isso, irmãos, a andarmos mais íntimo, mais próximos do Senhor. Porque aí, a nossa fé, irmãos, ela vai ser mais forte. A nossa fé vai ser mais firme e inteligente. Os irmãos observaram uma coisa? Não sei se aconteceu com os irmãos, mas aconteceu comigo. Novo na fé. Nascido de novo. As coisas aconteciam de maneira extraordinária. Às vezes era só pensar, acontecia, parecia mágica. Qualquer oração, Deus agia. Coisas extraordinárias, maravilhosas. E de repente passa o tempo e alguns anos, e aí, e eu já ouvi de irmãos compartilharem e falarem isso comigo: pastor, a minha fé parece que enfraqueceu, minha fé acabou, minha fé diminuiu. Porque agora algumas coisas eu oro, eu peço e nada acontece. E eu pude dizer para esse irmão: não é assim. Você que não está percebendo, a sua fé aumentou. O que acontece é que quando você era neném na fé, você precisou ser carregado. Você precisou ser conduzido. Tudo que você precisava, Deus agia imediatamente, porque você era neném nos braços do Senhor. Mas você cresceu. Já viram o neném? Quando ele começa a aprender, primeiro ele está no colo, não é isso? Nos braços da mãe, daqui a pouco ele começa a gatinhar, você põe ele no chão, ele começa a andar, e pai e mãe estão ali, babando, não é isso? E cuidando, e cuidando. Daqui a pouco o menino começa a andar sozinho, você já o larga, mas ainda está atento, não é isso? E cuida dele. Mas daqui a pouco ele está correndo, daqui a pouco ele cresce. Daqui a pouco o seu menino está na escola, você não está nem vendo. E ele continua crescendo, adolescência, e algumas coisas ele tem que se virar, não é assim? Não precisa mais a mamãe fazer o mingau. Ele faz o Nescau dele. Não é isso? Ele faz o lanche dele. E ele vai crescendo. E assim é a nossa fé, irmãos. Às vezes a gente acha que algumas coisas que hoje você busca e pede parece que não acontece, é porque não precisa mais Deus fazer. Você já sabe o que precisa ser feito. Você já sabe aonde ir. Você já sabe onde buscar. Você já sabe como resolver. Tem coisas que Deus até pode, se Ele quiser, intervir e agir, mas às vezes, naturalmente, porque eu acredito que na nossa vida tudo é sobrenatural. Já disse aqui outro dia, o nosso respirar, a gente acostuma, parece que é tão natural, né, irmãos? Mas é Deus que nós estamos respirando. É o sopro que Ele colocou em nós, dele. Quando nós respiramos Deus. Alguns não sabem disso, mas eu e você sabemos. E aí a gente precisa entender isso, irmãos. E como eu disse, nós podemos desfrutar ainda de algo melhor com o Senhor.
nos aproximarmos dele, voltarmos. Eu não sei se tem alguém aqui afastado, você que está me ouvindo, volte para o Senhor. Ele te aguarda com os braços abertos e Ele quer fazer melhor na sua vida. Quem sabe você está desapontado, triste, como eu disse, mas o Senhor pode fazer. E por isso você é convidado, meu irmão, a estar mais próximo do Senhor. A sua fé pode ser mais forte, mais firme, inteligente. O conhecimento mais pleno e profundo de Deus. O amor mais constante, prático e paciente. Porque a gente aprende também a amar a nós mesmos e aos nossos irmãos. Porque temos aprendido a amar ao Senhor. Na oração mais firme, prevalecente e perseverante. Mais útil, permanente, não só às vezes, mas constante na presença do Senhor, mais maduro, crentes maduros. A palavra de Deus nos exorta, irmãos, a deixarmos de ser meninos e a gente crescer, irmãos, em intimidade e comunhão com o Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18 diz: mas as veredas dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É assim que Deus faz na nossa vida, irmãos, se nós buscarmos mais do Senhor. E como é possível isso, irmãos? Volte à sua fé simples, como eu disse ainda há pouco. Volte ao primeiro amor. A vida cristã, irmãos, é simples. A gente que inventa, cria coisas. A palavra de Deus é simples, a fé é simples. A comunhão com Deus, desfrutarmos, irmãos, do amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, volte à sua fé simples. Abandone os pecados que te separam de Deus. Abandone. Você pode. Você está em Cristo. Nada te domina mais, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz que se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus te libertou, meu irmão, se você está em Cristo, creia nisso. Busque, se esforce. É claro que você precisa crescer, aprender, mas você não precisa mais viver no pecado, não. Isso é porque você gosta. Está bom o que você está fazendo de errado. Abandone. Deus tem coisas tremendas para você, meu irmão. Para a sua vida e através da sua vida, porque Ele quer usar você. Nós precisamos, irmãos, ser mais perfeitos e sérios diante de Deus. Deus deu uma palavra para Abraão, lembram? Abraão, quando Abraão, na sua caminhada, em momentos de vacilos, de descrer, ele pecou. E depois ele é convidado a voltar. E ele restaura o altar, a comunhão com o Senhor. E Deus fala para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito aqui, irmãos, perfeito é só Deus. Mas não é para você acomodar, não. Ser perfeito aqui, irmãos, é: Abraão, faz o que você já sabe que precisa fazer. Cumpra o seu propósito. Caminhe da forma como eu quero que você caminhe. Isso é ser perfeito, irmãos. É andarmos na presença de Deus, vivermos nele, caminharmos nele e fazermos aquilo que nós já sabemos, irmãos. Apesar de nossas fraquezas, somos fracos, falhos, mas nós podemos melhorar. E este é o desejo do Senhor, irmãos, para que possamos desfrutar deste algo melhor, irmãos, ainda que com tribulação, como cantamos, com luta, com provação, mas desfrutamos da graça, do amor, do poder de Deus, como a nossa irmã Miriam compartilhou nesta manhã. Quando entendeu, compreendeu e aceitou a vontade de Deus, veio alegria no seu coração, porque passa a ter comunhão com Deus, intimidade, e aceitar o amor de Deus sobre sua vida. Busque, meu irmão, minha irmã, uma comunhão mais estreita com o Senhor Jesus. Lute mais para progredir nas coisas divinas. Irmãos, aqui chama a atenção uma coisa, e eu acho isso assustador, porque às vezes você conhece pessoas que lá fora, é claro que nós como presbiterianos cremos que todos os dons, talentos, chamados, profissões, são vocações dadas pelo Senhor, e a gente glorifica a Deus com tudo que a gente faz. Mas é incrível como algumas pessoas, às vezes lá fora, ele é dedicado,
ele se esforça, ele dá o sangue, ele perde noites, ele faz coisas e coisas para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua vida secular, mas na igreja, ele faz de qualquer jeito. Se der, se sobrar tempo, se sobrar força. Meu irmão, minha irmã, melhore isso. Lute mais para progredir nas coisas divinas. Não é? Porque às vezes a gente faz separação, não é mesmo, irmãos? A gente separa as coisas que a gente acha que é religiosa, é cristã, é divina, que é as coisas da igreja, as coisas daqui, e acha que lá fora não é. Nós como cristãos sabemos que tanto aqui quanto lá, podemos ter altar diante do Senhor em adoração no nosso serviço. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nós precisamos voltarmos nossas mentes, nossos corações e entendermos que o Senhor quer que a gente também, nas coisas que envolvem a igreja, o reino, as obras de Deus, você precisava melhorar, dedicar mais. E é prazeroso, né, irmãos? Os irmãos sentem o que eu sinto? Quantas vezes, irmãos, pode passar no nosso coração, puxa vida, que cansado, estou cansado. Estou exausto, perdi a noite, perdi o dia. Meu Deus, não fiz nada para mim. Mas de repente você lembra que tanto o cansaço, o esgotamento, até a doença que você está vivendo, foi porque você se deu para o Senhor. E aí você se alegra. Já pensou, irmãos? Você passar toda a sua vida e de repente chegar no final da sua vida e você detectar e perceber que você se desgastou, gastou, se consumiu, ficou velho, enrugado, caquético, mas se dedicou só para você e não para o Senhor. Que tristeza, né, irmãos? Que nós possamos pensar nisso, irmãos, porque nós podemos desfrutar de algo melhor diante do Senhor. E por isso volte à prática das primeiras obras. Volte a amar a Deus, a buscar o Senhor, a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Há uma frase de G.S. Bowes que diz o seguinte: aqueles que não voltam aos deveres que negligenciaram, não podem esperar voltar ao conforto que perderam. Tremendo, né? Aqueles que não voltam aos deveres que negligenciaram, não podem esperar voltar ao conforto que perderam. Desfrutar da glória, da grandeza, do amor, do cuidado de Deus. Que nós possamos fazer isso, irmãos. E eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, a glorificar o nome do Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele prometeu, irmãos, nos tratar melhor, apesar de nós, das nossas fraquezas. E é interessante, irmãos, que a gente aprende isso na palavra de Deus. Os tratamentos de Deus para com o seu povo são melhores no final. O melhor vinho, irmãos, foi no final. Antes era leite e mel. Mas agora, vinho novo. Abraão tinha tudo, irmãos. Tinha muito do mundo, riqueza. Mas depois teve o seu Isaque. O seu sonho, o desejo do seu coração. O último estado de Jó, ele foi mais do que o primeiro. Jó capítulo 42, 12 diz: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Livro de Amós, de Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Antiga aliança, estamos na graça. Espírito de Deus em nós. Nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. Podemos viver e desfrutar, irmãos, da glória do Senhor. Eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, a parar de olhar para trás. Parar de olhar para o que ficou, para o que poderia ter sido. Não é assim muitas vezes? Se. Creia, confie no Senhor. Já aprendemos aqui, né? Todas as coisas cooperaram. Se cooperam, cooperarão e cooperam. Mas talvez algumas coisas que você viveu e você lamenta, Deus tinha um propósito, meu irmão, alegre seu coração. Confie, creia, que amanhã pode ser melhor. Eu queria orar por mim e por você, nesta noite, em nome de Jesus.
Deus pode restaurar o seu coração, seus sentimentos, sua vida pessoal, sentimental, matrimonial, laços familiares, seus negócios. Deus pode fazer melhor, meu irmão, minha irmã. Crê nisso. Confie no Senhor. Renda-se ao Senhor. Como eu disse, eu não sei se tem alguém aqui que precisa voltar aos primeiros passos. Faça isso hoje. Em nome de Jesus, você que está acompanhando pela internet, volte. Você sabe que precisa voltar. Renda-se ao Senhor. Volte, assim como estás mesmo. E deixa o Senhor restaurar sua vida, seu coração. Alegria. Alegria pode voltar, meu irmão. Alegria do Senhor. Ó Deus bendito. Santo. Santo. Santo é o Senhor. Digno de honra, glória, louvor e adoração. Ó Deus, nós te amamos, Senhor. Apesar de nós, fraquezas, falhas, limitações, quantas vezes, ó Deus, caímos, mas o Senhor nos ergue, nos levanta, nos restaura. Ó Deus, obrigado. Obrigado pela tua fidelidade, mesmo quando nós somos infiéis. Mas o nosso desejo, Senhor, é andar na tua presença, é estar no Senhor. Ó Deus, queremos viver, Senhor, mais e mais de ti. Ó Deus, derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas. Enche-nos, Senhor Deus, com a tua glória. Nós cantamos aqui. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, quebrantando, ó Deus, curando, restaurando, erguendo, Senhor, colocando de pé. Ó Deus, como adoradores que o Senhor quer que sejamos, servos do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada. Ó Deus bendito, nós cremos, Senhor, que o amanhã pode ser melhor do que antes, do que ontem. Ó Deus bendito, Deus amado. Abençoa cada vida aqui, cada família aqui representada, cada um que nos ouve, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, toma cada vida, cada família, cada lar. Ó Deus, e restaura, levanta. Em nome de Jesus, que haja cura, como já oramos aqui nesta noite. Cura da alma, do corpo físico. Ó Deus, da mente. Ó Espírito Santo de Deus, traz a memória. Ó Deus, traz a mente, Senhor, lembranças, o cuidado do Senhor. Ó Santo de Deus, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.